o vereador proponente Leonardo Monjardim. Convidamos também, neste momento, para a composição da mesa, Cristiane Rouque, idealizadora da comunidade Mãe Pâncreas. Convido nesse instante para a composição da mesa a doutora Juliana Peixoto, presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes do Espírito Santo. É convidada à composição da mesa a doutora Aline Gasparini, endocrinologista pediátrica. É convidado para a composição da mesa Lorena Bucher, coordenadora da Associação de Diabéticos do Espírito Santo. Convido também para a composição da mesa Fabrícia Forza, secretária de Atenção à Saúde de Vitória. Também é convidado nesse instante para a composição da mesa Fabrício Gandini, deputado estadual. Educação. Educação. Juliana, secretária de Educação? Juliana, secretária de Educação, isso? Representando a Secretaria de Educação? Por gentileza, senhora Juliana. Não. Jaqueline? Quer ficar? Pode compor, se quiser. Ok? Por gentileza. Passo a palavra nesse instante ao proponente, vereador Leonardo Monjardim. Bom, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos, especialmente todos vocês que hoje estão aqui para fazer esse debate que é extremamente importante para a sociedade. Tive a oportunidade de recentemente, conhecer a Cristiane e conversar muito com ela sobre esse tema, a qual eu classifiquei dentro do meu mandato, nesse planejamento estratégico do mandato, no campo da saúde, especificar e ter como a nossa bandeira a diabetes. Depois tive a oportunidade de conhecer a Lorena, conversamos bastante sobre o tema também, e ela me orientou que a Assembleia Legislativa já vinha fazendo esse debate, a qual foi puxado pelo deputado Fabrício Gandini, a qual eu já conheço há muitos anos, fez um grande mandato, inclusive, nessa cidade aqui como vereador, foi presidente desta casa, e que está levantando essa bandeira também na Assembleia, e achei muito bacana, Gandini, parabéns, porque, como eu disse para a Cristiane e para a Lorena, e estava conversando agora com as doutoras aqui, que conhecem bem esse assunto. Eu sou um curioso, obviamente não tenho especialidade na área da saúde, mas percebo no dia a dia da cidade o quanto que isso tenha afetado as famílias e a sociedade brasileira, sobretudo pela questão hoje um pouco da alimentação, acho que o tipo 2, que se dá muito pela questão da obesidade e pela alimentação. Então, é um tema que nós, políticos, precisamos nos debruçar sobre ele, e enfrentar e buscar caminhos e soluções para que a gente possa minimizar essa situação no nosso país, sobretudo. Em nosso caso, eu em Vitória, no município, e hoje o deputado estadual Gandini no Estado. Eu acho que é importante unir forças nesse sentido. A gente estreita e ultrapassa as fronteiras ideológicas. Eu acho que esse é um amadurecimento da democracia importante. Foi quando a Lorena falou da importância do debate, da presença do deputado, eu falei, não vejo problema algum. Eu acho que se unir em favor da sociedade, a gente não pode pensar em coloração partidária, em ideologia, porque nós, enquanto homens públicos, nós podemos ter as nossas convicções, os nossos
nossos caminhos, mas nós temos que ter como matéria-prima, sobretudo, a sociedade, porque é para esse produto que nós trabalhamos. São para vocês que a gente formula políticas públicas. E, graças a Deus, a gente tem hoje a presença aqui do deputado para nos auxiliar e debater, fazer com que a gente possa realmente avançar no município de Vitória também. Então, hoje eu estou muito mais como ouvinte, eu vou transmitir em breve logo a palavra, e se me permitir, acho que é importante primeiro os políticos falarem e depois vocês que entendem da matéria falar para a gente, porque nós somos interlocutores de vocês, né? Nós somos instrumentos de pontes entre a sociedade e o poder público, para que a gente possa realmente construir políticas públicas para a sociedade. Então, agradecer a presença de todos, espero com essa audiência pública que a gente possa daqui fazer um bom debate, insurgir ideias, para que a gente possa formatar isso e encaminhar o Poder Executivo, por isso aqui a presença da Secretaria de Educação e da Secretaria de Saúde, porque entendo que a escola, principalmente nesse tipo de diabetes, né, é fundamental trabalharmos em conjunto com a Secretaria de Educação. E a saúde, porque, sem dúvida nenhuma, se trata de um tema de saúde, né, que nós precisamos fazer essa gestão transversal, de maneira que a gente possa encontrar a solução, não uma solução, né, mas amenizar as consequências realmente dessa doença que vem crescendo muito no nosso país e que a gente precisa trabalhar para reduzir esses danos. Então, assim, se me permite o mestre de cerimônia, já queria até encaminhar, passar a palavra para o deputado, que é o presidente da Frente Parlamentar hoje, né, do diabetes na Assembleia Legislativa, em seguida dar a palavra para os especialistas no tema, para que a gente possa, ao final, formatar esse encaminhamento e tentar buscar alguma política pública efetiva dentro do município de Vitória. Passar a palavra, então, para o meu... Está liberado o som, mesa? Fique à vontade. Está meio apertado, né? Político gosta de falar da tribuna, né? Matar a saudade, né? O vereador... Já foi vereador dois ou três mandatos? 3 mandatos aqui, Vitória, né? Ainda é igual. Boa noite. Bom a mesa de mulheres, né? A gente vê que a competência é diferente, né? Parabéns a todos que estão presentes, né? A gente sabe da luta que é lidar com o diabetes. Eu sou diabético, Léo. Descobri aos 37 anos, num episódio meio... Não sabia, fui medicado, inclusive, equivocadamente, com um xarope doce. E aí eu fui parar no pronto atendimento. Estava num pronto atendimento, fui para outro. Porque eu falei, desse eu não volto, né? Não sabia. Um exame simples, né? Identificou. Estava 400 e pouco. Aí a pessoa perguntou, mas você é diabético, né? Eu falei, não sei. Pelo que eu estou vendo, parece que sim, né? E eu tenho na família, né? Dos dois lados. Já era uma possibilidade, eu descuidei também, isso é importante falar, a gente precisa, a questão da diabetes tipo 2, que é o meu caso, tem a ver com o exercício físico, tem a ver com alimentação, tem a ver com o estresse do dia a dia. Difícil aqui na Câmara, 3 mandados não tem estresse, né? Mas, enfim, estou aqui agora para aprender também, Léo, estou aprendendo, eu sou diabético, mas a gente sabe que nós temos um desafio ainda maior para diabetes tipo 1, né? Eu vejo, acompanho, desde a audiência estou te acompanhando, aprendendo, e vendo o dia a dia, os depoimentos que foram feitos na própria audiência, eu vi quanto é difícil lidar com a diabetes no dia a dia, uma pessoa que vai lidar isso para o resto da vida. Precisa ter muita disciplina, eu acho que essa é a palavra principal, disciplina. E isso não é uma característica de todas as pessoas, né? Então a gente precisa construir essa disciplina. E estou muito feliz de que a Câmara, a Lorena tinha me falado de avançar para discutir na Câmara, eu não tinha falado, até falei com ela, o meu aliado lá é a oposição, então não é muito bom para você conversar com ele, porque ele não vai conseguir dar fluxo na discussão de forma, acho que, melhor. Fui muito sincero com a Lorena no momento, achei que dava fluxo melhor de discussão e de conquistas se a gente tivesse alguém
aliado ao governo, e que bom que chegaram ao seu nome. A gente já conviveu em diversas gestões anteriores, né? Temos um diálogo profícuo, e fico à disposição, aprendendo. Aquela audiência aprendi muito, quero aprender mais hoje, estou aqui, faço questão de que a gente possa ter, de fato, avanço na política pública. Quando eu fui secretário de Planejamento, a gente colocou como uma das metas reduções nas doenças crônicas, né? Reduções, políticas públicas. Quando você bota um indicador, nós queremos cair tantos por cento desse indicador, porque esse indicador é um dos indicadores do SUS, e a gente queria uma redução de tantos por cento. A secretária à época era a Kátia, ela definiu quais eram as porcentagens, e a gente precisava desenvolver a política pública. Qual é a política pública que vai fazer com que a gente derrube esse indicador? Então, essa era a metodologia. A gente, à época, ela desenvolveu uma série de questões, até de formas de atendimento na saúde, né? Mas eu sei que a gente precisa avançar muito, e é importantíssimo o papel da Câmara. Por quê? Porque a diabetes é dia a dia, é saúde básica, é atendimento na unidade de saúde, principalmente. Quando a pessoa precisa ir para o hospital é porque já perdeu o rumo na saúde básica. Então, é a saúde básica. Mais importante até que à frente na Assembleia, que nós vamos discutir, acesso a medicamento, essas questões que a gente já começou a discutir, é o acompanhamento na saúde básica, nas unidades de saúde, e a política pública. O que nós vamos fazer para que a gente consiga derrubar esses dados, que infelizmente são alarmantes, né? Tanto por causa da questão da obesidade, mas também nós temos o desafio do diabetes tipo 1. Então, estou aqui para colaborar, participar com vocês, aprender e poder dar a contribuição, tanto no nível municipal, que a gente pode replicar em outros municípios, o Estado pode servir para isso, mas também para ver o que o Estado também pode avançar. Obrigado, Léo, obrigado a todos vocês. Boa noite. Obrigado, deputado. Agora, de forma bem democrática, eu queria estar discutindo com vocês. Vamos primeiro, interessante ouvir o poder público ouvir as médicas, as doutoras, as mães, e depois a gente formular o encaminhamento. O que vocês preferem? Qual formato que vocês... Então, vamos começar pelas doutoras e as mães especialistas, e como é que a gente faz o encaminhamento. Vamos começar daqui, não vou nem falar da esquerda para a direita, não. Depende do ponto de vista, né? Começar com a doutora Juliana, então, o que vocês preferem? Não sei. Funcionando bem? Alô, alô. Oi, oi. Oi. Olá. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu queria dar boa noite a todos e agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, no Dia Nacional do Diabetes. É, sem dúvida, muito gratificante poder estar aqui contribuindo de alguma forma. Eu queria só ilustrar que hoje, como a gente vai falar sobre DM1, né, o diabetes tipo 1, é um pouco diferente do que o Gandini falou. No caso, ele falou sobre o diabetes tipo 2. Então, o DM1 não está tão relacionado assim aos hábitos, né, e à obesidade. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune e que acontece subitamente, né? Pode até ter um gatilho infeccioso, um estresse, alguma coisa, mas é uma doença que já vem determinada para acontecer em algum momento. E, diferente do tipo 2, ele tem demanda específica, porque o pâncreas deixa de produzir insulina e o paciente tem que, então, se auto-aplicar. E ele precisa, muitas vezes, da colaboração de uma mãe pâncreas que dedica a sua vida para poder passar todo o conhecimento que ela consegue obter. E, às vezes, é difícil alcançar esse conhecimento, mas ela se esforça e consegue permitir que o seu filho tenha uma glicemia saudável, fazendo uso dessa insulina, que precisa ser aplicada a cada refeição. Então, enquanto médica, eu entendo que a gente só consegue mudar a evolução do paciente com educação. A gente sabe que é uma doença que o paciente vai conviver a vida toda. Então, quanto mais conhecimento ele tiver sobre o assunto, mais ele se protege e evita as complicações, para que, de fato, ele consiga ficar na atenção primária. Outro desafio que eu vejo é que o diabetes tipo 1 é bem complexo.
Então, para que ele seja bem conduzido na atenção primária, a gente precisa de uma equipe interdisciplinar, que disponha, sim, do médico capacitado para atendê-lo, mas de nutricionista e de uma rede de apoio para que a família seja treinada, para que o paciente que vive com diabetes seja treinado, e também que ele tenha a possibilidade de estender o seu tratamento para a escola, porque ele vive boa parte do seu tempo na escola. A gente está falando aqui de crianças que às vezes não são ainda alfabetizadas e já têm que viver com a doença, e que têm um desafio ainda maior de se auto-aplicar ou de depender que alguém o faça, seja em casa ou seja no ambiente escolar. Então, a gente precisa garantir o tratamento dessas crianças. A gente sabe que quando uma criança é diagnosticada com DM1, ela tem uma redução na expectativa de vida saudável de 33 anos. Esse dado foi publicado ano passado no Lancet e nos impactou. Como assim? Com um diagnóstico de uma doença que tem tratamento, uma doença crônica que tem tratamento, e que o tratamento é acessível, porque as leis permitem que os pacientes tenham acesso à insulina, e até insulina de qualidade. Qualquer insulina é de qualidade para o paciente que não produz insulina, a bem verdade é essa. Mas a gente tem tipos de insulinas diferentes para atender a cada paciente em suas necessidades. Mas só que a gente precisa garantir que ele tenha acesso à medicação no horário certo. Porque não adianta ele ter insulina em casa e ficar em casa, e ele tomar só uma vez ao dia. Esse paciente não vai conseguir manter a sua hemoglobina glicada, que é o principal marcador de controle da doença, dentro da meta. E eu, quando eu digo isso, eu não estou colocando uma corda no pescoço do paciente, exigindo que ele esteja dentro da meta. Essa hemoglobina glicada, ela flutua dia a dia, porque a gente come todo dia. E a gente aplica insulina todo dia, e a gente está sempre tentando acertar a dose correta de insulina, mas existem variáveis, como infecção, como o próprio exercício, que tem o papel de interferir na glicada. O exercício, no caso, reduzindo a glicada, e a infecção elevando a glicada. Alguns remédios que o paciente toma também interferem nesse cenário. Então, a gente tem que avaliar o contexto global. Mas, para que a gente alcance o controle de glicada, o paciente tem que usar a insulina todo dia, onde quer que ele esteja, inclusive na escola. Então, a gente precisa avançar em políticas públicas que permitam isso, que o paciente possa usar a insulina, tem o direito de se aplicar 3, 4, 5 vezes ao dia, quantas vezes forem necessárias. A gente entende que é um mínimo de 4 vezes, por isso que ele tem direito a pegar tiras na unidade de saúde para monitorar a glicemia, porque para ele aplicar a insulina, ele precisa verificar quanto que está a glicemia. Então, ele verifica quanto que está e aplica. Se ele é autônomo para isso, ok. Se ele não é autônomo, então a gente precisa de encontrar solução para que isso seja feito, tá certo? Então, eu entendo que a educação faz parte de todo esse processo. Educação da família, educação do paciente que vive com diabetes e de toda a equipe que participa da rotina do paciente. Então, eu acho que isso é disruptivo, a gente precisa mesmo abandonar os padrões e tentar criar soluções para que a gente consiga essa excelência. A gente sabe que a redução de 1% na glicada reduz a mortalidade do paciente em 25%. Reduz o risco de infarto na vida adulta, ou seja, a gente traz economia para os cofres públicos. A gente melhora a qualidade de vida do paciente e diminui o gasto com a saúde. Então, a gente reduz a amputação, que é temerosa, a gente reduz a cegueira, que tem um impacto na vida social e produtiva desse paciente, e a gente reduz o infarto, que é a principal causa de mortalidade do paciente diabético. A gente sabe que o tipo 1, ele infarta mais jovem, porque ele infarta pelos anos de doença e não pela idade que ele tem. Então, quando ele tem mais de 10 anos de doença, mais de 18 anos de doença, já está no nosso radar, enquanto médico, começar a monitorar essas doenças crônicas que norteiam a evolução do diabetes e que a gente tem como prevenir se a gente fizer um tratamento eficaz. Tratamento eficaz é usar a medicação que está disponível na UBS. Então, a gente tem as ferramentas disponíveis, a gente só precisa alinhar as equipes, né? Toda a equipe que participa desse processo.
É um trabalho de conscientização, é um trabalho de educação, mas é um trabalho bonito e que traz muito resultado. Vocês não fazem ideia como que a gente fica feliz enquanto médico, porque a gente tem fama de durona, tá? De brava. Mas vocês não sabem como que a gente fica feliz quando um paciente chega e a gente consegue mudar, de alguma forma, a evolução da história desse paciente por meio desse controle de metas. Parece frio a gente falar controle de metas, mas não é. É porque a gente sabe a importância que isso traz para a vida dele toda. Não é só para aquele momento, é para toda a trajetória, seja profissional, ou seja mesmo de saúde, de prevenção de comorbidades e complicações. Isso é muito importante para a gente. E aí, a Aline, que é endocrinopediatra, que lida diariamente com isso, eu tenho certeza que ela tem como fazer colocações. Mas antes de eu passar a palavra para a Aline, eu queria só fazer um desabafo. A gente tem enfrentado, na rede municipal, um desafio. Os glicosímetros, eles deram a louca, se é que eu posso falar assim. Eles não estão fidedignos. Na última licitação, foi mudado o fornecedor e foi incorporado um glicosímetro de qualidade, do nosso ponto de vista médico, científico, duvidosa, porque ele não tem acurácia. Se você repete a glicose várias vezes, cada hora dá um valor. E se eu preciso aplicar insulina de acordo com a glicose em questão, eu vou usar qual dado? E, às vezes, um erro de interpretação pode levar a uma crise convulsiva, pode levar à internação de um paciente, por causa de uma ferramenta que está ali, que eu acabei de falar que é a base do tratamento, avaliar a glicose e tomar uma conduta, uma atitude, aplicar a insulina. Se o glicosímetro está apresentando resultados conflitantes, a família fica perdida, o paciente fica perdido. E eu não estou vendo só isso no DM1, eu estou vendo nas minhas gestantes. Já peguei paciente que veio com diagnóstico de diabetes e nem tinha. Então, assim, a gente precisa também garantir que o paciente possa ter insumos de qualidade, que ele possa acreditar naquele valor que ele está vendo para ele tomar a conduta acertada. Então, a gente, enquanto Sociedade de Diabetes, a gente elaborou uma nota técnica que já foi disparada para o Estado, a GEF já tomou conhecimento, e esses glicosímetros precisam ser trocados. Eles precisam ser substituídos, porque se o paciente tem direito à tira, essa tira que ele tem só funciona nesse glicosímetro. E esse glicosímetro não está funcionando a contento. Então, a gente também precisa encontrar uma solução para isso, porque isso tem tirado a noite de muitas mães pâncreas. Então, se me permite, eu queria que a Aline contribuísse, que eu acho que ela pode falar bem melhor que eu. Obrigada. Boa noite a todos. Antes de tudo, gostaria de agradecer pelo convite. Para mim também é muito gratificante estar aqui hoje, reforçando todas essas colocações que a doutora Juliana fez no Dia Nacional do Diabetes. Então, uma data muito importante para a gente lembrar de todos os cuidados que a gente precisa ter com esses pacientes. Hoje, na verdade, como eu sou endocrinologista pediátrica, trabalho no Hospital Infantil de Vitória, eu vim mais ilustrar as dificuldades que a gente observa no dia a dia. Então, pensando no âmbito municipal, listei 3 maiores situações que a gente costuma ver no ambulatório. A primeira delas é a questão dos insumos. A gente, às vezes, vê muita falta de insumos nas unidades, ou então por parte da equipe que está lá, para poder distribuir aqueles insumos na quantidade que a gente considera adequada para o controle do diabetes. Às vezes a gente solicita, a gente tem que entender que o paciente diabético ele vai precisar aplicar insulina antes de todas as vezes que vai comer. E para isso ele precisa aferir a sua glicemia, certo? Então, para ele fazer isso, ele vai precisar de pelo menos 4 aferições por dia, fora aquelas vezes que ele tem sintomas sugestivos de hipoglicemia e por isso vai precisar medir mais vezes. Então, a gente às vezes pede mais insumos, mais fitas, reagentes, mais lancetas, porque existe uma necessidade real disso. E outra questão com relação aos insumos é a reutilização das agulhas. Já se sabe que as agulhas elas ficam deformadas durante as aplicações frequentes. E isso é uma coisa que a gente vê comumente nos pacientes, liberam uma agulha
para poder aplicar durante todo o dia em todas aquelas aplicações. Às vezes isso provoca inflamação local, isso pode provocar mau controle da doença. Então são coisas simples que às vezes a gente já consegue manejar para poder melhorar então o controle dessa doença. A segunda situação que eu venho ilustrar é com relação ao suporte nutricional. No dia a dia do ambulatório, a gente não consegue ser médico, ser psicólogo, ser nutricionista. É muito complicado. Ali a gente tem um número de pacientes grande. Eu, como trabalho no estado, recebo muitos pacientes. Então, a gente precisa ter maior suporte nutricional. A Lorena até vai comentar isso depois. A gente tem poucas nutricionistas com treinamento para o diabetes, para o controle dessa doença, e não só para orientações alimentares, a gente orienta também a contagem de carboidratos, que é uma estratégia de tratamento para que o paciente possa aplicar a dose ideal de insulina de acordo com as gramas de carboidrato que vai comer. Isso torna o tratamento mais equilibrado, melhorando então a nossa meta da hemoglobina glicada, que a doutora Juliana tanto expôs, que é um fator primordial no nosso tratamento. Isso seria assim, ter um suporte do município, para onde a gente pode encaminhar esses pacientes, para uma equipe que vá treinar não só o paciente, mas a mãe que está responsável, ou o cuidador. Isso já faria muita diferença, tá? E a terceira situação, para ilustrar aqui também as maiores dificuldades que eu vejo no ambulatório, é com relação à educação em diabetes nas escolas. A gente não tem muito suporte nas escolas para isso, às vezes falta treinamento até para reconhecer sinais de hipoglicemia que são perigosos, que podem trazer um risco iminente de morte. Então, assim, o básico da educação, de trazer isso para um cotidiano maior, principalmente porque a gente vê a maior incidência da doença nos últimos anos. O Covid, inclusive, está associado a maior incidência do diabetes tipo 1 na infância. Então, é um alerta para a gente observar que a criança fica cerca de 4 a 8 horas na escola. E a gente não consegue fazer o controle glicêmico dela, porque não tem equipe treinada, não tem alguém capacitado, às vezes não permite nem que leve os insumos para a escola, mesmo que você disponibilize alguém para ir até a escola fazer essas aferições e aplicação. Então, assim, é um elo que a gente precisa ter importantíssimo para dar continuidade ao tratamento. Eu acho que de tudo aqui, no âmbito municipal, o suporte da escola com educação em diabetes é uma das principais coisas que precisa ser discutido para pensar em melhorias, como que a gente pode fazer para tornar esse acompanhamento multidisciplinar mais adequado para essas crianças. Então, não sei assim, se a gente pode treinar, se a gente conseguiria fazer isso para todas as escolas, ou pelo menos para uma equipe. A gente estava comentando logo antes da audiência começar, se não seria ideal ter alguém que pudesse ir em escolas, mesmo que seja uma pessoa, em módulos, né, regionais, para poder fazer esse manejo do treinamento de quem está lá, de abordar a criança naqueles momentos pré-refeição, que são os momentos que aplica a insulina de fato. E, antes de tudo, educação para toda a escola, né? Isso tem que ser reforçado, inclusive, para os colegas da escola, para tirar a ideia de que é uma doença que é uma doença rara, mas a gente já está vendo uma incidência maior, mas pode acontecer com qualquer um, e o colega precisa ajudar aquele, pelo menos para reconhecer sinais e sintomas, reconhecer o risco de uma hipoglicemia, o que está acontecendo, como pode ajudar. É uma coisa tão simples, às vezes, a gente dá um copo com água com açúcar e já resolve. Tá? Eu acho que do que eu poderia trazer, principalmente da minha rotina, esses são os 3 principais pontos que acho que vale uma discussão aí. Obrigado, doutora. Agora eu queria passar a palavra para a Cristiane, que me deu uma aula esses dias aqui no gabinete e que se colocou inteiramente à disposição para nos auxiliar no mandato. Nós já até disponibilizei para ela muitas das nossas indicações nesse tema.
onde ela vai formatar de uma forma mais precisa, né, mais técnica, de maneira que a gente possa auxiliar e ajudar nessa demanda tão esperada aí, né, pelas mães pâncreas aí, que vem desenvolvendo um grande trabalho. E hoje ela aqui, a Cristiane, é a idealizadora da comunidade Mães Pâncreas, que faz um trabalho sensacional e tenho aprendido muito com ela também. Queria passar a palavra para ela. Boa noite, meu nome é Cristine. Quando a gente pensa em ter um filho, a gente nunca imagina ele doente. E muito menos imagina que ele vai ter uma doença incurável. E aí quando você tem um bebê, ele tem um bebezinho ali, ó, na última fileira. Ele tem diabetes também desde pequenininho. Eu ainda lembro das fotos dele de fraldinha e a mãe enlouquecida para aprender o que fazer com aquele bebê. Então, na hora que eu sentei aqui, passou um filme na minha cabeça da Lívia, bebê, diagnosticada, 12 meses, que é o caso dele também. E você não imagina que seu filho, bebê, vai ter uma doença que é incurável. E as mães, a primeira coisa que elas me perguntam, Cristine, tem cura? Eu falo, por enquanto, não. O que a gente tem é tratamento e aprender a lidar com a doença. E aí eu sou da área de saúde e eu sabia que existem vários riscos dessa doença crônica, ter complicações lá na frente, que o tempo de vida deles pode ser menor e isso é duro de aceitar. Então, a minha filha faz, no próximo mês, 11 anos de idade e 10 anos de diabetes tipo 1. Será que quando ela tiver 20 anos, 22, ela vai estar com seus 11 anos de diabetes? Ela pode ser que ela já tenha complicações. Será que quando ela tiver 30 anos de idade, ela corre um risco de infartar? A Lívia provavelmente não. Por quê? Porque eu corri atrás de estudar. Hoje ela tem um excelente tratamento, tecnologia em diabetes, ela leva uma vida normal, ela come de tudo e tem o tempo na meta por volta de 90%. Eu faço parte, acho que, de menos de 1% da população de pessoas com diabetes. A maioria não tem isso, a maioria não sabe o que fazer. Se aparecesse hoje um bebê no seu colo e você tivesse que aplicar 7 injeções por dia, a primeira coisa que você ia pensar é, e se eu errar a dose? Eu vou matar essa criança. Então, você não sabe o que fazer e o tratamento é caro, se você resolver comprar esse tratamento. Enfim, então hoje aqui eu estou como mãe. Eu vim trazer, a gente tem várias demandas, muitas já foram faladas, e eu vou repetir, mas dando a nuance do lado de cá, da ponta de quem segura o rojão dentro de casa. Porque quando o paciente recebe um diagnóstico com 20 anos, com 17 anos, ele consegue aprender e aplicar, mas quando é uma criança tão pequenininha, você tem que aprender, mas você também tem que continuar trabalhando, você tem que continuar sendo dona de casa, porque ninguém está nem aí para os seus problemas, e você que lute, tá? Então, primeira coisa, a gente precisa ter insumo, que é básico. Se eu tenho que calcular a dose de insulina que eu vou aplicar na minha criança, eu preciso primeiro ter fita, mas eu preciso chegar na unidade de saúde e eu não tenho que convencer a pessoa que ela tem que me dar 250 fitas que a médica prescreveu, porque eu quero fazer sei lá o quê com aquela fita. Eu preciso de medir a glicose do meu filho para poder calcular a dose correta. Então, eu tenho que ter isso à disposição. Isso é mínimo, isso está na Constituição, é direito. 2, eu preciso receber insulina. E a gente sabe, a doutora falou que as insulinas são de qualidade. Sim, mas aí vou falar como mãe, tá? NPH irregular é o que muita gente tem. Dá para ter um bom controle? Dá, mas precisa aprender, saber trabalhar com elas. A mãe não tem ideia nem de como é que faz a contagem, porque não tem nem profissional para ensinar ela. Como é que ela vai saber como é que usa uma insulina que é difícil de trabalhar no dia a dia? As insulinas análogas são as
são as mais, vou botar entre aspas, fácil aqui, tá? De manejar. E mesmo assim, requer um aprendizado. E aí só na farmácia de alto custo para a gente conseguir. E aí, como mãe, eu vou falar, minha filha, a primeira vez que ela usou NPH, e eu não tive orientação no hospital, que era particular, inclusive, para vocês terem a ideia da dificuldade do treinamento específico de profissionais, a minha filha fez uma hipoglicemia de 23 na madrugada. Essa minha filha não morreu, graças a Deus. Mas eu me prometi naquela noite que eu nunca mais queria passar aperto, porque não sabia o que fazer com ela. Bom, precisamos, essa insulina mais difícil de manejar. Então, era uma insulina difícil de manejar e eu sem orientação. Minha filha teve uma hipoglicemia grave. Podia ter convulsionado, não aconteceu nada, graças a Deus. Mas isso acontece. E nos nossos grupos de mães, a gente cansa de ver relato de crianças que convulsionaram com hipoglicemia de madrugada. Lembrando que para você medir a glicemia de madrugada, você precisa ter fita para receber. E aí, outro ponto você tem fita, mas você tem este aparelho, esquece. Boa sorte para você que ficou acordado na madrugada. Porque se você mede uma vez, dá 300, e você mede outra 150, você vai calcular a dose de insulina para 300 ou para 150. Você prefere deixar seu filho com hiperglicemia ou você prefere provocar uma hipoglicemia e ele convulsionar na madrugada? Boa sorte, mãe. Vai ficar acordada a noite toda. E é o que acontece com a gente. E no outro dia você tem que trabalhar. Ah, mas eu tenho sorte, eu recebo na secretaria, na farmácia de alto custo. Boa sorte, você vai perder a tarde toda na fila para poder procurar receber. E o seu chefe vai te liberar? Não, então a maioria de nós tem que parar de trabalhar para cuidar do filho. Só que quando você para de trabalhar, falta dinheiro para você ter insumos de qualidade. Olha como que a roda gira. E se falta dinheiro, você não tem tempo, você não tem como sair, não tem com quem deixar seu filho, e é uma bola de neve isso. É muito difícil. Outro ponto importante que as mães lembraram no grupo, precisamos de mais profissionais capacitados. A fila de espera para conseguir consulta com endocrinopediatra é difícil. O diabetes tipo 1, 90% dos casos são diabetes tipo 2, 5, 10% é diabetes tipo 1. A maioria dos profissionais de saúde sabe diabetes, quando sabe sobre diabetes, é diabetes tipo 2, não diabetes tipo 1. Tem que ser o endócrino pediatra, mas a gente fica na fila 3 meses, às vezes. Quando tem, se você conseguir, que bom, se não, de novo, boa sorte, mãe. Né? De novo isso, a gente não precisa de boa sorte, a gente precisa ter direito à saúde. Ah, mas você precisa agora, mãe, está aqui, ó, insulina análogo de insulina que você conseguiu na prefeitura, na farmácia de alto custo. Ficou lá a tarde inteira, perdeu o dia de serviço, conseguiu a insulina. Beleza? Beleza. Agora vai lá e faz a contagem de carboidrato. Aí você fala, que bom. E agora? Nutricionista. Só tem 2 nutricionistas na cidade de Vitória. Boa sorte, mãe. Vai precisar de muita, tá vendo? Muita sorte. E aí você vai aprender contagem de carboidrato onde? Sozinha, mãe. Boa sorte. E reza para aprender e não errar no cálculo. Porque se você errar no cálculo, você erra a dose. E se você errar a dose da injeção, você corre o risco de matar o seu filho. Esse é o nível de estresse que a mãe vive, desde o diagnóstico até para sempre, porque a doença não tem cura. Então, profissionais, precisamos de mais endocrinologistas pediátricos, precisamos de mais nutricionistas e precisamos de apoio para essas mães. A maioria dessas mães está em depressão, porque vocês sabem o que é não dormir uma noite? Vocês sabem o que não é dormir todas as noites? Então, precisamos de apoio para essas mães e precisamos de apoio psicológico para a mãe e para a criança. A criança, quando ela tem diabetes tipo 1 e ela está estressada, com estresse na escola, ou se ela chega na adolescente e, como qualquer adolescente, entra numa fase difícil, se ela tiver depressão, até pelo próprio diagnóstico, vai ser muito mais difícil para ela controlar. Então, ela precisa de apoio psicológico.
Vocês sabiam que um paciente com alterações glicêmicas, ele tem uma chance muito maior de ter depressão? E vocês sabiam que um paciente com depressão não consegue se cuidar direito? E, portanto, esse paciente tem descontrole glicêmico e provavelmente vai desenvolver uma nefropatia, uma retinopatia? Isso custa caro para o cofre público. Mas custa muito caro para o coração dessa mãe. Mais caro ainda. Tá? Então, nós precisamos de apoio psicológico e nós precisamos de cuidado com essas mães em termos de... Elas precisam aprender que a criança pode fazer isso ou aquilo com cuidados, mas a mãe não sabe, porque ninguém sabe ensinar e ela não sabe muitas vezes onde buscar. Então, é ela que vai aguentar o rojão dentro de casa e de madrugada. Ela precisa receber orientação, ela precisa receber treinamento. Tá? Mais uma coisa, a Lívia tinha 2 anos e meio quando entrou na escola. Lá na escola dela, tinha alguém que aplicava insulina. Mas eu já ouvi isso, da coordenadora. Quando sua filha estiver com a glicemia alterada, é melhor ela não vir para a escola. E eu disse para ela, então ela nunca vai vir para a escola, ela vai ficar em casa. Né? E a escola precisa... Mas lá eu tinha quem aplicasse. Sabe qual é a realidade das mães? Se alguém aqui não convive, é o seguinte, a mãe para de trabalhar, como eu falei, ela fica no portão da escola, e aí todo mundo acha que ela é louca. A mulher fica na porta da escola, às vezes, porque não tem quem aplique a insulina. Então, ela vai lá no intervalo da criança, ela quer que o sonho dela é que o filho tenha uma vida normal, não é isso que toda mãe quer? Aí você quer que ela leve um lanchinho, que ela não se sinta excluída na hora do lanche. Então, ela manda o lanchinho com carinho e fica no portão da escola esperando para aplicar a insulina na criança. E aí ela vai lá, aplica, e os professores acham que ela é louca, ela é estressada, é isso. As mães que não conseguem fazer isso mandam ovo cozido para a escola, para a criança. Tem que mandar uma alimentação totalmente sem carboidrato, porque toda vez que você come carboidrato, altera a glicemia e precisa de injeção. E você faz o quê? Você vai mandar ovo cozido para o seu filho, aí seu filho olha para o lanche da criança, olha para o dela. Será que ele vai se sentir excluído? Será que ele vai se sentir diferente? Além de ter uma doença que precisa tomar 6 injeções, 4, 6 injeções por dia, precisamos de apoio para as escolas. Precisamos de ter alguém que aplique insulina na escola. Eu sou professora, eu sei que o professor ele não tem como se responsabilizar por aplicar uma insulina. Imagina você agora, eu estava até falando com ele outro dia, imagina que dessem para você uma agulha e falar, uma seringa e falasse, aplique agora a insulina nessa criança. Você ia ficar com medo, claro que ficaria. Na escola também. Então, a escola precisa ter alguém que faça a aplicação. Como? Tem que ser discutido. É a palavra para a Lorena que vai fazer uma apresentação, não é isso? Não? Vai só falar mesmo, né? Boa noite, pessoal. Tem que deixar, vocês não falam muito alto. Como os anteriores falaram, é um prazer muito grande a gente estar aqui no dia 26 de junho, que é dedicado, né, ao Dia Nacional do Diabetes. Então, assim, caiu numa data muito... Você escolheu essa data inspirado, né? Foi muito bom estar gerando essa discussão aqui com as principais influências aqui do Estado, né, órgãos que representam o diabetes aqui no Estado. Tá? Eu sou da Associação de Diabéticos do Espírito Santo. Eu queria fazer alguns apontamentos baseados no que eles falaram, mas em alguns outros apontamentos. A gente entende que a pessoa com diabetes é da atenção primária. Como a doutora Juliana falou, magistralmente, essa pessoa que entra com diabetes ou com pré-diabetes na unidade básica de saúde, se ela tiver um tratamento simples, mas multidisciplinar, mas completo, essa pessoa não vai precisar ir para a rede especializada. O que está acontecendo é que está todo mundo dando entrada nas unidades básicas de saúde, né? Dando entrada, eu digo, diagnostica, faz o levantamento, não tem absolutamente nenhum suporte educacional e o tratamento do diabetes é o conhecimento, o tratamento do diabetes é o conhecimento e não tem nenhum apoio educacional. Como que nós podemos cobrar metas? Aí o Estado vem e faz esse apontamento do descontrole, etc. Só que qual ferramenta que os municípios hoje
dão para que o paciente esteja bem controlado, que esteja adepto ao tratamento dele e aceitando a condição que ele tem de saúde? Nenhuma. Tá? Então, eu acho que é urgente criar protocolos. Eu não sei se tem, se a Secretaria de Saúde vai poder responder, se existe um protocolo de ação. Por exemplo, chegou uma pessoa com diabetes na unidade de saúde. Como é feito esse encaminhamento? Dali ela vai para algum grupo, dali ela faz algum... Não, né? Vocês vão me responder assim, eu acho que eu já sei a resposta, que não tem. Hoje, nas unidades básicas de Vitória, que são 29, eu peguei esse dado com a Secretaria de Saúde, existe um psicólogo para cada unidade básica de saúde, mas não tem um nutricionista para essas unidades. Isso é muito sério, isso é muito grave, porque todas as pessoas que entram numa UBS, tendo ou não doenças, tendo ou não patologias, elas têm o direito de ter uma orientação de saúde para que elas não venham ter. Né? Então, a gente não está falando só para a pessoa com diabetes, que é urgência. Mas esse protocolo de ação que eu citei, ele justamente faz esse filtro, né? Poxa, a pessoa tem diabetes? Tá, vamos na prioridade, jogar lá em cima. Tem pré-diabetes? Tudo bem, pode ficar ali, né, numa segunda demanda. É orientação nutricional comum? Tá bom, então tem que ter um protocolo de entrada nessas UBS de acolhimento. A doutora Juliana estava falando, é treinar antes de começar a audiência com o vereador, é treinar essas equipes para que elas se sintam motivadas a cuidar dos pacientes. Também nós não podemos cobrar ações, atitudes desses profissionais se o município não dá uma capacitação, um treinamento, né, uma motivação para que eles realmente acolham. Vem, vamos lá, vamos melhorar. É o que a doutora Juliana falou. Traçar, como é que é o controle de metas, né, doutora? Com uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, porque não adianta cada um estar na sua sala e não se comunicar, né? É extremamente importante que os profissionais daquela equipe se comuniquem. Oi? E esse controle de metas. Se a gente tem uma equipe multidisciplinar, a gente consegue traçar controle de metas. É o que ela falou, redução de hemoglobina glicada. Bom, o paciente entrou, está com 14 de hemoglobina glicada. Meu Deus, prioridade na nutrição, prioridade no clínico, consultar rápido, prioridade no psicólogo. O que está acontecendo? Né? Falta de adesão, ajuste de insulina, o que está acontecendo? Alimentação. Né? Então, faz esse levantamento e faz esses encaminhamentos, essas prioridades. Tá? Então, esse é um ponto que eu queria falar, da questão, a gente pode cobrar, desde que a gente forneça uma situação adequada para essas pessoas. Vitória é a capital do Espírito Santo. Ter 2 nutricionistas na rede municipal é uma vergonha muito grande. Vocês me desculpem, eu sou nutricionista, estou representando a Associação de Diabetes, estou representando as pessoas que têm diabetes, mas também estou representando a minha classe, né, que está sendo extremamente subjugada, não tendo esses profissionais hoje para trabalhar com questões absolutamente de hábitos de vida. Né? Então, esse é um problema muito sério. Coloco aqui que a gente precisa de encaminhamento, né, para que o que vai acontecer a partir dessa audiência pública, o que eles podem, né, garantir para a gente, porque isso é uma urgência, tá, vereador? Ressaltar aqui que a gente está falando sobre diabetes infanto-juvenil, e eu quero lembrar que o diabetes infanto-juvenil, ele é o diabetes tipo 1, mas ele é o diabetes tipo 2 também. Né, doutora? Então, a gente está com um problema. Nós estamos com um problema muito sério, que é a incidência de diabetes tipo 2 na criança. Mas como? Era uma doença que, até pouquíssimo tempo atrás, era doença de mais idoso, né? Ai, minha avó tem diabetes. Idoso tem diabetes. Tinha essa cultura. Agora, nossas crianças estão com diabetes. Por conta do quê, Lorena? Uma série de fatores. A gente pode escorrer aqui 3 anos. Mas, principalmente, o quê? Hábitos de vida, sedentarismo, alimentação péssima. Quando a gente vai nessas escolas, as refeições, Carol está aqui da Secretaria de Educação, nutricionista, não me deixa mentir. A refeição boa que elas comem é na escola, porque a merenda é muito nutritiva aqui de Vitória, parabéns, isso aí não tem questionamento. Tá? E a escola muito preocupada em fornecer para a pessoa com diabetes aquilo que ela precisa. Isso nós temos que reconhecer também um bom trabalho. Né? E esse diabetes tipo 2 na criança, pessoal, quando a gente estava tentando fazer ações nas escolas, qual era um problema que a gente enfrentava? Tá, nós vamos fazer glicemia capilar, né, nas crianças,
E nós vamos encaminhar para onde? Ah, esse aqui tá com, diagnosticou, está com risco aumentadíssimo de diabetes, esse está com pré, esse está assim, assado. Tá, aí eu falo, você procura o quê? Humanidade básica? Vai demorar o quê? Quantos meses para ele ser consultado? Ele vai ter orientação nutricional, vocês acham? Como que ele vai emagrecer, perder peso, mudar hábito? Se um médico, coitado, ele está ali, o clínico geral, poxa, para fazer o trabalho dele, né, de atender e atender todas as demandas, ele não pode ser um nutricionista ali, ele nem quer ser um nutricionista. Então, me fala para onde eu vou encaminhar essa criança com diabetes tipo 2 ou com risco de diabetes tipo 2, obesidade, para algum lugar. Não temos, tá? Também fica esse levantamento, que é uma coisa extremamente importante. A última coisa aqui, já estou me acabando. Isso sem ficar... Tá, a alimentação, um problema muito grande, eu estou falando da outra parte que elas não falaram, que é a parte de alimentação. Então, hoje chega para a gente os pacientes falando, porque a escola cortou isso, né? Ou a escola está fornecendo uma dieta, ou eles não estão aceitando que meu filho tome TOD, quando está em contagem de carboidrato, enfim, que já pode consumir tudo, assim, dentro de uma alimentação saudável, contando os carboidratos, etc., e não tem uma padronização do que fazer, né, na merenda em relação aos pacientes com diabetes. Nós até fazemos, a gente ia fazer um treinamento, né, Carol? Fizemos em Vila Velha, pretendemos fazer aqui novamente, né, tentar fazer esse ano, que é o quê? Pedir um direcionamento mais assertivo na hora de fazer os laudos para as escolas. Os médicos fazem, tem diabetes tipo 1 e tal, né? Você coloca, doutora, o que precisa... Não, qual tipo de alimentação? Então, eu vou aproveitar essa deixa aqui que a Lorena me deu. E eu queria falar que, no final do ano passado, eu estive com o prefeito e, na sequência, com a secretária de Educação, que me atendeu super bem, para falar justamente dessa demanda do diabetes na escola. E eu apresentei a eles a proposta de trabalhar com a educação na escola de toda a equipe escolar, professores, os nutricionistas, as merendeiras, todo funcionário da escola, para que todo mundo tivesse a mesma linguagem. E aí eu divulguei um EAD que é gratuito da Santa Casa de Belo Horizonte, que fala sobre o diabetes na escola, desmistificando um pouco isso que a Lorena está falando, porque fica aquela confusão, o que pode, o que não pode. E aí esse projeto está em andamento, eu espero muito que, por força política, ele vá adiante, porque eu acho que a educação é o segredo do sucesso no tratamento do diabetes. Mas o que Lorena estava falando é que, no laudo, existe uma diferença se o paciente tem diabetes tipo 1 ou tipo 2, porque o tipo 1, de fato, ele pode comer de tudo. O TOD é essencial? Não, mas se ele estiver lá, ele vai contar o carboidrato e vai comer. Agora, o paciente tipo 2, o diabetes geralmente está atrelado à obesidade. Então, ele tem, de fato, mais restrição na dieta do que o próprio tipo 1. Porque se ele tiver uma dieta rica em gordura saturada, em açúcar, isso vai representar um aumento da circunferência abdominal, que é vamos dizer assim, o principal fator de risco, que é o aumento da circunferência abdominal, para a evolução do diabetes, porque aumenta a gordura na barriga, aumenta a gordura no fígado, aumenta a gordura no pâncreas, e isso leva a uma falência relativa de secreção de insulina, porque o paciente produz insulina. Diferente do tipo 1, o tipo 2 produz insulina. Só que essa insulina deixa de trabalhar com a mesma eficiência por conta da obesidade, né? Tem outros fatores de risco, a gente sabe, a falta de exercício, histórico familiar, né? Mas o que tem aumentado a incidência do diabetes tipo 2 na infância, que é tipicamente uma doença do adulto, acontecendo na infância, é, de fato, a obesidade, que virou uma pandemia, né? Então, a gente, enquanto médico, precisa direcionar um pouco a alimentação, mas a Prefeitura de Vitória tem um cardápio muito bem elaborado, por faixa etária, de acordo com as comorbidades que o paciente tenha, não só diabetes, mas as intolerâncias. Então, assim, a Prefeitura de Vitória está muito bem preparada para atender o paciente, seja com qual doença ele apresente. É só a família mostrar o laudo, que a Prefeitura ela tem um protocolo realmente muito, muito, muito bem elaborado alimentar.
é até difícil, porque a realidade é diferente da escola privada. Porque na escola particular, né, o paciente que leva o que ele bem entende de lanche, e na escola pública, não. A alimentação está, de fato, muito bem trabalhada e muito bem elaborada. Eu queria complementar, a doutora coordenadora aqui do Centro Regional do Diabetes nas Escolas, aqui do Estado, né? E aí, doutora, a gente pode até fazer com parceria a doutora Juliana e a educação que está aqui, que vai se manifestar, para a gente fazer um treinamento com os nutricionistas. Quem sabe, eles sendo educadores em diabetes, eles tenham, né, esse ímpeto de fazer programas regionais, né, por regiões, nas escolas, né, e nós fazemos um bom trabalho, tá? Essa alimentação ela tem que estar muito bem descrita. O que é para fazer com esse paciente? Ele tem diabetes tipo 1, tá no laudo, tá, e daí? Tipo assim, né? E o que ele usa? A gente pega as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, e a necessidade nutricional de uma criança com diabetes é a mesma de uma criança sem diabetes. Então, tá, tem diabetes tipo 1? Tá, e aí? Né? Então, assim, esse nutricionista ele tem que conhecer esse nutricionista que pega esse laudo para até questionar. Pergunta à sua médica o que é para ela fazer. Porque não adianta, Carol, pedir para nutricionista fazer um laudo. Porque ele não tem nutricionista. Quem tem nutricionista? Né? Então, é mais uma situação que elas ficam de cabelo em pé nas escolas para tentar dar o melhor para aquela pessoa com diabetes. Tá? Uso do celular é outro problema grande. Tem paciente que vê glicemia no celular, tá? Por causa do Libre, do dispositivo que usa no braço. Ou tem paciente que, para a escola não ligar para a mãe 100 vezes, o paciente fica ali avisando, o aluno, né? Eu fico falando paciente, o aluno ele fica avisando para a mãe quanto que está. E tem escolas que absolutamente não compreendem e falam, não pode trazer o celular. Outras falam que não pode ter bala na bolsa para correção de hipoglicemia. É muito grave. A correção da hipoglicemia, pessoal, em 20 minutos que eles ligam para a mãe consegue chegar ou não, eles esperam a mãe chegar para fazer alguma coisa com a criança, pode ser 20 minutos que vai determinar se essa criança vive ou não. Tá? Numa coisa muito simples, a gente entende que aplicar insulina é mais complicado, a gente realmente tem que ter um treinamento técnico muito importante, a aplicação de insulina. Mas nós temos outras coisas que podem ser feitas, né? Mas não é pactuado, doutora, a gente não tem, né, uma lei, uma portaria, algo que discorra sobre o diabetes nas escolas, né? Deveria ter com esses pontos levantados, tá? E quero ressaltar a última coisa aqui, que é o seguinte: as crianças não tendo orientação nutricional alguma, tá? Não só no município de Vitória, que a gente sabe que isso é um problema estadual, não tendo, isso gera um baixo peso, tá? E baixa estatura. Tem muitas pessoas, muitas crianças que estão chegando com baixo peso ou um risco aí de um crescimento insuficiente por falta de nutriente. Não tem orientação de que tem que comer arroz, feijão, bife, salada, tomar leite, sabe? Eles vêm com um monte de restrições, não pode arroz, mas não, uma batata vai aumentar, mas a banana Deus me livre. Então, assim, é uma coisa muito séria, cara, porque é uma coisa básica, sabe, que a gente está enfrentando, é informação básica que as pessoas não têm. E nós precisamos de multiplicadores para levar. Quero só agradecer a Secretaria de Saúde, que eu bati, agora eu assopro, né? Eu mordi, agora eu assopro. Não é? Porque nós temos um diálogo muito bom com eles. Desde a nossa primeira demanda, vamos encontrar com a Secretaria de Saúde. Fabrícia já agendou prontamente uma reunião. A Aline, eu tenho contato, eu perturbo ela lá sempre, já fizemos várias reuniões. Possivelmente teremos uma capacitação médica e de profissionais da saúde aqui em Vitória. Estamos, né, Aline, tentando alinhar isso, porque vai ser uma coisa muito sensacional a gente ter os profissionais nas UBSs, né, tendo essa consciência do diabetes, tá? Então, só quero agradecer a Secretaria de Saúde, que prontamente atende todas as nossas demandas, mas há muito a melhorar, né? Muito, 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 muito caminho para andar, tá? Agradecer a Lorena. Bom, nós estabelecemos aqui mais ou menos 1h30 de audiência pública e agora nós vamos ouvir o governo, né? Eu acho que tem alguns encaminhamentos aqui que já tá bem desenhado. Acredito que a gente possa realmente ser essa ponte de interlocução para poder avançar naquilo que foi colocado aqui. Acho que pontualmente tem alguma coisa para a área da saúde
e alguma coisa para a área da educação. Eu acho que é por isso que eu convidei essas duas secretarias, porque eu entendo que uma se completa com a outra, e vai ser fundamental nós formarmos aí um grupo de trabalho no sentido de tentar avançar nessa pauta. Antes, porém, eu queria registrar a presença do meu colega, vereador Vinícius Simões, que é um grande vereador que tem trazido pautas importantes e discussões importantes aqui para a Câmara de Vitória. Tá? Parabéns aí pela atuação. Primeiro, educação. Primeiro, né? E a demanda da saúde é maior, né? Boa noite a todos, todas que estão aqui. Agradeço também o convite em nome da nossa secretária Juliana, né, que não pôde estar presente, mas estamos aqui representando. Eu sou a Jaqueline Bressan, estou como gerente de gestão escolar da Secretaria de Educação, e a nossa gerência trata não só da alimentação escolar, né, que é nosso carro-chefe lá, né, nossa força-tarefa, mas a gente trabalha também com os conselhos de escola, mobilização estudantil e também descentralização de recurso e apoio aos gestores. E estamos aqui com a nossa nutricionista também, a Carolina, que está presente e que já foi citada aqui na mesa. E agradeço ao Leonardo, o nosso vereador, que nos atende a todo momento, enquanto a gente está junto nessas pautas. E eu gostaria de dizer que a Secretaria de Educação recebeu realmente, né, a nossa doutora Juliana, e nós tivemos um processo esse primeiro semestre com pautas muito densas em relação à violência. Então, nós não tivemos assim como tratar também, né, de outra pauta, e nós não abrimos mão da sua condição de estar conosco para poder nos formar, né, em relação a esse tema, que é essa questão da diabetes na infância, na primeira infância, né? E então eu quero dizer que já foi dito aqui na mesa também a excelência do programa de alimentação escolar do município de Vitória. Nós temos uma trajetória muito grande em relação a essa questão da alimentação. A gente vem trabalhando com várias questões relacionadas à alimentação, defendendo e colocando muito forte, né, a necessidade de um trabalho desde a primeira infância, e nós atendemos crianças de 6 meses até, né, na educação infantil, até 5 anos e 9 meses, que é o nosso grupo 6. Então, a gente tem, dentro da Secretaria de Educação, só nessa sequência, né, de idade, 3 cardápios, onde a gente pode atender aos bebês de uma forma específica, depois de até 3 anos, com 0 açúcar, acho que a gente já colocou muito isso, né, em nossas pautas, e após os 3 anos a gente começa a introduzir alguma questão relacionada ao açúcar, mas eu acho que isso tem tido um ganho muito grande na escola. Por quê? Porque as crianças realmente começam a criar o hábito do não açúcar e acabam não precisando do açúcar. É claro que a Lorena, né, colocou muito bem que a escola ela trata isso, tenta conversar com as famílias a necessidade do 0 açúcar, mas as famílias ainda têm aquela necessidade de colocar muito açúcar, às vezes um Nescau, um Toddy, sei lá, com açúcar ainda, que não tem necessidade nenhuma, né? Então, esse tema ele tem que perpassar, sim, nas nossas escolas, com mais condição, com mais possibilidade, para que a gente possa garantir que esse tema seja discutido nas escolas e que as crianças possam ter essa condição, não só na escola do 0 açúcar, mas em casa também, porque é uma necessidade, é uma questão necessária hoje, né? A gente não precisa
que a criança consuma o açúcar, né? Isso está baseado nas nossas leis federais, que vem tratando isso como uma obrigatoriedade do cardápio das escolas de 0 açúcar até os 3 anos de idade. E então a gente trabalha muito isso. E a questão da criança com essa doença, né, ela acaba sendo atendida com os cardápios diferenciados. Então, se a mãe apresenta o laudo, a criança ela vai receber aquela alimentação que ela necessita. Isso é muito importante, a gente tenta garantir isso com toda a condição para que a criança possa se alimentar da forma que ela precisa. E nós temos esse cuidado, né, porque a nossa criança, a maioria das crianças, elas estudam no horário regular, que a gente chama de horário regular, mas nós já temos muitas crianças que nós atendemos no horário em tempo integral. E isso vem crescendo a cada ano. Hoje a gente tem 11 escolas de educação infantil que atendem em tempo integral, totalmente em tempo integral. E, além disso, a gente tem outras escolas que atendem num horário estendido, que a gente chama de horário estendido, que a criança entra às 8 e sai às 18. Então, essa criança, ela tem, a alimentação dela acaba sendo 70% do que ela adquire no dia. Então, como uma criança com diabetes, estando na escola de 8 da manhã às 18 horas, sendo que ela, né, tem pelo menos ela se alimenta umas 4 vezes na escola. Então, o cardápio ele tem que ter muito, muito cuidado para que a criança realmente faça, de fato, a alimentação necessária para aquela necessidade dela. A única coisa que a gente precisa realmente ampliar é a condição da criança em receber a insulina na escola, que isso realmente a gente não tem ainda, né? Nós não conseguimos garantir isso. O professor, ou o cuidador, ou o que ajuda a criança, que a gente chama de assistente, né, de educação infantil, ele não está preparado para colocar, para aplicar essa insulina. Então, isso é uma coisa que a gente realmente precisa ampliar no nosso espaço escolar. Eu acho que a gente pode pensar junto, vamos contar com a doutora que já se colocou à disposição para estar conosco, para trabalhar essa questão, né? E aí a gente percebeu o quanto a gente pode avançar nisso, porque a alimentação a gente consegue garantir, mas a questão da medicação a gente ainda não consegue garantir e a gente realmente precisa da família para nos dar esse apoio. Então, eu gostaria realmente de me colocar à disposição. Vamos levar todo esse movimento importante que nós estamos vivendo aqui para a nossa secretária de Educação, para que a gente possa pensar em momentos onde a gente tenha condição de ampliar a possibilidade de atender com mais qualidade essa criança. Ok? Muito obrigada e eu espero que eu tenha respondido algumas questões. Se ficou alguma coisa que eu possa responder ainda. Muito obrigada. Eu que agradeço. Passar agora para a subsecretária de Saúde, né? Nossa Fabrícia Forza, por favor. Olá, boa noite. Boa noite a todos, boa noite nosso vereador Leonardo Monjardim. A todos os nobres telespectadores, a mesa composta. Eu estou muito grata também por participar nesta data, uma data bastante representativa para nós, para mim pessoalmente, que tive, né, tenho um pai diabético, mas ele hoje não está conosco. Minha sogra, que é uma representatividade materna para mim também, hoje faz um tratamento intenso de diabetes, enfim. E a gente está na saúde. Então,
este é um tema bastante profundo para nós, e se tratando de crianças ainda mais. Agradeço às doutoras, doutora Aline, que está aqui do meu lado, e a gente já trocou uma rápida ideia aqui, né? A doutora, deixa eu lembrar o nome, doutora Juliana. Quero dizer, vereador, que nós estamos à disposição para amplos debates sobre o tema. A Lorena, quando nos procurou, né, indicada, me desculpe, Lorena, né, alguém pediu para nos procurar, e eu prontamente consegui articular as agendas, dada a relevância do tema. E para saber que nós estávamos num início de discussão de reconstrução, de recriação de alguns protocolos existentes. E nós não tivemos nenhum receio em abrir, disse para a minha equipe, que está aqui muito bem representada. Nós temos 3 gerentes aqui, nossos gerentes de saúde estão aqui, daqui a pouco eu falo delas, mais nossa referência, né, que atende a Lorena lá, e que está à disposição para atender, para falar sobre o tema e todos os outros temas. Então, abrir, não há nenhum, se tivermos e temos algumas fragilidades no tema, nós vamos tratar todos, porque é o nosso compromisso. Por isso, Lorena, todas as vezes que você pedir agenda, e todas as vezes, ou as doutoras, e aqui até perguntei à doutora se era referência estadual, porque já saía um tempo do Estado, justamente para que a gente estreite todas esse tema, para que a gente estreite todos esses assuntos. E nessa colaboração mútua, porque a saúde ela é múltipla, ela é coletiva, então faça município com o Estado e todos os entes envolvidos, né? Então nós estamos abertos a essa discussão todo o tempo. Bom, aí posso começar a responder algumas coisas, né? A questão da distribuição dos insumos, e aí precisa a gente ficar claro que tem a distribuição, né, pelo Ministério, onde a gente respeita a regulamentação, e eu acredito que aqui todos vocês, doutores e representação aqui das comunidades, entendem e compreendem do assunto. A nossa querida mãe aqui, Cristine, desculpa não ter, Cristina, né, não ter mencionado, entendem muito bem e tem essa clareza sobre a distribuição do insumo pelo Ministério, que vem para nós, no município, e a gente faz a distribuição conforme preconiza o Ministério, de acordo com cada indicação. Também podemos participar, assim que desejarem, formos convidados, para uma discussão ampla junto ao Estado e todas as referências que lá também existem. Quanto à distribuição de competência municipal, as fitas, não há nenhuma restrição para distribuição conforme a prescrição médica. Nós não temos queixas no momento, e nem tivemos neste último ano, queixas de distribuição das fitas por nenhum solicitante. Claro, claro. Ela está me lembrando aqui, me perguntando onde pode ser feito. Nós temos um canal no 156, qualquer reclamação, nós temos um canal aqui da Prefeitura de Vitória, onde as questões de saúde vão diretamente, né, para nós, né, através da nossa ouvidoria. Nós temos a ouvidoria SUS aqui no nosso município, então o canal 156 é o canal mais direto, tá? Bom, então falei sobre os insumos, sobre a questão do protocolo, a reavaliação e todos os estudos que a gente tem feito novamente do protocolo, estão abertas as agendas, volto a repetir, para a participação de todos, tá? Inclusive as doutoras, né? Independente da referência, da representatividade, tá, doutora? Estamos abertos. A respeito dos nutricionistas, né, foi dito aqui, nós temos 2, a Lorena muito bem colocou, como falei no início, nós não temos nenhuma restrição em abrir o que temos no momento e o que podemos alcançar. Temos 2, sim, 2 nutricionistas no município, temos a referência do IMABA e do Hospital Infantil, que nós temos a referência também do Estado, mas aqui no município nós temos 2,
além dos estudantes das instituições de ensino que nos acompanham, que ficam no nosso centro, no CME, no Centro de Especialidades Municipal. Tá? Hoje nós temos um agendamento, encerramos não, né? Está aberto, vou corrigir, está aberto o agendamento. Mas hoje nós finalizamos o agendamento dos nossos últimos 33 pacientes na fila. É claro que amanhã podemos ter mais novos pacientes e vamos agendar. Então, hoje nós não temos pacientes para agendamento. Foram agendados. Estavam, sim, para ser agendados o número de 33, que foi o que nós levantamos antes de vir. Bom, aqui vamos falar da educação e orientação em saúde. Assim como nós fizemos, estamos num estudo, numa longa conversa, longa, mais rápida, porque isso não tem 60 dias, né, com a educação, da questão do atendimento dos psicólogos, da saúde, para a questão da violência, nós vamos também ampliar esse assunto para a questão nutricional e o atendimento às nossas crianças. Vamos já fazer o estudo desse trabalho junto com a educação, dada a importância, a relevância do tema e tudo isso que a gente ouviu aqui. Eu também sou mãe, claro, né, não sou mãe de crianças com essas comorbidades e patologias, mas a gente entende tudo que é necessário para fazer com a educação. Claramente dito aqui, todos entendemos, os professores precisam desse suporte, a área de educação precisa desse suporte de saúde, e esta é uma competência nossa e nós vamos fazê-la. Ok? Ficou alguma coisa? Claro? Deixa eu só te perguntar, só comentar uma coisa que você falou sobre a questão do IMAB do infantil. É um grito de socorro das endócrinos pediatras que estão lá pelo mesmo problema. Elas não têm absolutamente nenhum suporte educacional de nenhum profissional. Então, elas atendem em condições ruins, né, e condições que não têm condições de trabalho, e um grito que uma delas me deu, não vou expor, que não foi a doutora Aline, mas ela falou, não tem como tratar pessoa com diabetes, criança com diabetes aqui nesse estado. Não tem como. Tá? Foi um levantamento que eu fiz, levei até a Secretaria Estadual, vamos até conversar sobre isso, porque eles não têm nutricionista. Então, não tem, Fabrício, só te corrigindo, não tem referência nem no IMABA, nem no... Aqui no infantil, né? Desculpa, IMABA é Vila Velha. Não tem, tá? Pelo contrário, existe a demanda reprimidíssima de lá. E outra coisa que eu quero levantar para você, como que tem 33 pacientes na fila de nutrição no município de Vitória? Não é feito encaminhamento, então, ninguém faz encaminhamento nenhum, porque 80% das pessoas que tem na UBS, elas precisam de um nutricionista. Então, não é feito encaminhamento, tá? Só para corrigir, porque, assim, impossível ter 33 pessoas, entende? Numa demanda reprimida, não tem. A gente não tem nem como contar, na verdade, a demanda reprimida que tem, né? Vou falar. Então, tá, era isso que eu queria falar, tá bom? Era isso aí. Só fazer um complemento. É porque eu acho que, assim, se houvesse um centro de referência onde o paciente diabético fosse visto na interdisciplinaridade, haveria uma demanda real, né? Porque eu faço a minha parte, eu vou falar por mim, endocrinologista, a Lorena faria dela, eu não tenho como substituir Lorena não tem como me substituir, mas a gente quer caminhar junta, entendeu? Então, eu acho que também a demanda ela fica mais notável quando a gente tem o serviço rodando de uma forma equilibrada. Eu não falo isso em tom de crítica, sabe, Fabrícia? Eu fui, né, endocrinologista por 14 anos de um centro de referência em diabetes na Serra. E aquilo era a minha vida. Era o local que eu mais gostava de trabalhar. Eu pedi demissão de outros empregos para continuar lá. E o programa foi descontinuado, porque não era interessante. Sabe? A gente perdeu a qualidade do nosso atendimento. As famílias ficaram desassistidas por questões políticas. Enfim, então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, para ver se a gente consegue dividir com vocês a nossa responsabilidade. Porque é fácil falar, mas o médico não viu, o médico não fez, o médico é isso. A gente não trabalha sozinho. A gente precisa de ajuda. Porque senão parece que é a gente que não quer tratar. Mas a gente precisa ter oportunidade.
entende? Isso é difícil para o gestor, eu entendo, mas Vitória é a capital do nosso estado. 8% da população diabética de Vitória, isso dado do Vigitel. Então, 8% da população de Vitória tem diabetes. Mas isso representa um grande impacto de saúde pública, porque o paciente diabético é aquele que complica. Então, se a gente puder trabalhar com políticas de promoção de saúde e prevenção de complicação, o nosso município está ganhando. A gente é referência em qualidade de vida, a gente é referência em atividade física, e a gente pode ser referência como tendo o primeiro programa de diabetes estruturado do estado, porque agora não existe nenhum. Então, Vitória tem a chance de se diferenciar. Eu sei que a atenção especializada é pactuada no estado, mas eu sei que também a gente pode fazer diferença se a gente tiver condição. Na escola, por exemplo, eu tive em reunião com Jaqueline e com Juliana, são 35 alunos só diabéticos no estado. É muito pequeno o número. A gente tem como dar uma atenção maior a esse paciente, entendeu? Se a gente unir força. Sozinho ninguém vai. Nem a educação vai e nem a saúde vai. Por isso eu consegui conversar com o pessoal do programa Saúde na Escola. E até sugeri que o diabetes fosse tema da campanha do ano. Mas a Jaqueline falou bem, a violência atrapalhou os nossos projetos, e eu continuo esperando. Eu continuo querendo participar, ajudar. Eu tenho o desejo de trabalhar com educação em diabetes, porque, como eu perdi o meu programa lá, eu falei com o prefeito, ele riu. Eu tenho essa vontade de resgatar isso, de alguma forma. Eu sou médica auditora do Estado, então eu não estou mais na assistência, eu estou na gestão, mas essa veia assistencial não me abandona. Só o meu consultório particular não me preenche. Vai responder? Doutora, isso que ver profissionais como a senhora falar com emoção, né? Isso é que nos motiva. Nós gestores aí que temos essa carreira também, que escolhemos fazer saúde pública, a gente também se emociona. Então, eu quero que a senhora tenha certeza que aqui, tanto a mim quanto a nossa equipe de saúde, que está ali na frente, comunga desses sentimentos também. Então, muito prazer mesmo em estar aqui com a senhora e estar aqui nessa mesa, novamente agradeço. Lorena, esses dados do 33, do número 33, são de 0 a 9 anos, tá? Desculpa, não, corrigindo, 0 a 9 anos a fila, ok? Quanto à questão, voltando à questão dos nutricionistas, hoje nós tivemos mais a notícia do chamamento de mais 2, nós fizemos a solicitação, um número total de 6, tivemos chamamento de mais 2, e amanhã vamos confirmar os outros 4, e para isso entra no projeto da reestruturação, dentro desse protocolo que nós estamos reavaliando, também das linhas de cuidados que estão sendo trabalhadas. Essas linhas de cuidado, e aí não só a diabetes, não só infantil, não só adulto, elas estão sendo todas, neste último ano, todas estão sendo revisadas. Então, é um trabalho intenso. Nós tivemos o pós, não só a questão da pandemia, nós temos o pós-Covid, não só a questão da violência, o pós-Covid, tudo que impactou a saúde pública aí no âmbito municipal, estadual, enfim. Mas eu preciso falar mais do âmbito municipal, pois a gente está aqui à frente da assistência, e tudo isso, esse impacto que a gente sofreu nesses últimos anos, a gente está agora tendo todo esse trabalho. Então, muito obrigada, doutora Juliana, quando a senhora coloca à disposição. Nós queremos sim, e toda colaboração é bem-vinda, e nós vamos fazer aí muitas agendas com entregas importantes, né, sobre o assunto. Muito obrigada. Obrigado, Fabrícia. Estava falando agora aqui com a doutora Juliana Peixoto, essas duas conversas que eu tive, né, com a Cristiane e com a Lorena, eu, por exemplo, nunca imaginei que tivesse essa demanda represada dos nutricionistas, e foi a indicação que eu fiz, deve ter chegado lá para vocês. E o mais interessante, estava falando com ela, logo eu tenho 6 meses de mandato, estou completando ainda 6 meses de mandato, e eu passei, inclusive, todas as indicações que eu fiz nos meus primeiros 15 dias de mandato, passei para a Cristiane, para ela falar, olha, você toma e leva,
e tomo a liberdade de pontuar aquilo que eu acertei, aquilo que eu errei, o que eu posso melhorar. E entre esse debate que a gente está fazendo aqui, tem duas que me chamam muita atenção, que foi exatamente o que nós estamos discutindo, que é um programa de orientação a crianças diabéticas, primeiro do tipo 1, né, que está lá, que você chegou a ver, e o outro era o Centro de Referência e Tratamento do Diabetes, em Vitória. Então, quer dizer, eu fico feliz porque, mesmo sem ter um conhecimento profundo, técnico sobre a matéria, aquilo que me despertou no meu sentimento está em direção realmente daquilo que vocês precisam e que a gente está debatendo hoje. E também falei também da aquisição de novos aparelhos para medir a glicose dos alunos na rede municipal. Debati muito isso com a secretária Juliana, também que é muito sensível, inclusive me passou o telefone da irmã dela, que é uma nutricionista, de maneira que a gente pudesse realmente construir isso, mas também falou sobre alimentação, que ele foi comprovado hoje pela Lorena, que realmente tem um cardápio muito adequado para essas crianças. Então, assim, eu falei isso para a Cristiane e vou reafirmar aqui. O meu compromisso na saúde, obviamente, o político ele tem que estar aberto a todo tipo de debate, a todo tipo de demanda da sociedade, mas também a gente coloca dentro do mandato da gente, né, deputado? A gente alenca algumas coisas que é uma bandeira muito particular nossa. E eu, na saúde, eu falei, a minha bandeira vai ser o diabetes, porque eu tenho uma compreensão que ela desencadeia justamente isso. Vários outros problemas no ser humano, né? Um infarto, AVC, a questão da perda da visão, amputação de membros. Então, assim, se você consegue realmente fazer um trabalho muito eficiente, né, de orientação, e aí eu acho que a gente, assim, quero pedir muito isso, né, à Secretaria de Educação, vamos nos debruçar e tentar construir um programa de orientação para formar professores com esse conteúdo, os pais também, palestras, de maneira que a gente possa realmente colocar na agenda da cidade esse tema tão importante. Da mesma forma, também lutar por conquista. A gente sabe que nem tudo é possível, nem quando a gente consegue no tempo que a gente deseja, mas a gente abriu uma frente aqui, e aí eu quero dizer desde já, e eu vou pedir muito auxílio ao deputado, né, que já tem essa experiência dentro da Assembleia como presidente da Frente Parlamentar, mas como nós discutimos aqui, esse tema é um tema muito primário e que é muito discutido, sobretudo, na base dos municípios, que é as unidades de saúde e as escolas municipais que é da primeira infância. Então, criar também aqui em Vitória a Frente Parlamentar para tratar desse assunto, e que a gente fazer um debate permanente de caminhos que a gente possa percorrer para encontrar soluções, se não, pelo menos, amenizar esse problema que é muito grave. Então, assim, eu quero que seja uma bandeira do meu mandato, trabalhar depois com a comunicação no sentido de campanhas também com artes visuais, para que a gente possa, tipo, açúcar zero até os 3 anos, a gente sensibilizar as famílias, porque a gente, infelizmente, a gente cria maus hábitos, né, que começa de criança e que a médio e longo prazo na vida da gente tem um preço muito alto. Então, assim, é tentar se debruçar e começar a orientar. E eu acho que isso que é a satisfação da política. Tenho certeza que o deputado Gandini tem esse mesmo sentimento, é de ser útil à sociedade através do nosso mandato, reverberar coisas que às vezes a sociedade ainda não está despertando o olhar para elas e que é tão grave. Eu acho que dificilmente a gente tem uma família hoje que não tem alguém que tenha diabetes. E a gente só se depara com esse problema quando está muito próximo da gente, né? Que a quintura chega perto da mão e a gente quer tentar solucionar. Então, não tenho absoluta certeza, quero que meu mandato seja realmente uma bandeira de vocês aqui no município de Vitória. Estou muito empenhado nisso, quero debater muito isso de forma profunda com vocês e pedir o auxílio. Eu tenho certeza que o prefeito será sensível a essa causa, ele tem uma preocupação muito grande com as crianças. Eu tenho uma outra bandeira que é o incentivo à educação e à leitura. O deputado já conhece esse trabalho meu há muito tempo, são mais de 20 anos, por ser membro da Academia Espírito Santense de Letras, Instituto Histórico, escritor, já fui professor. Então, eu entendo a leitura como um instrumento de transformação da sociedade, sobretudo das crianças, e eu acho que, paralelo a isso, é cuidar da educação e saúde num movimento conjunto, né, para que a gente possa realmente ter crianças que, no futuro, serão cidadãos bem preparados, mas, sobretudo, com muita saúde. Assim, não sei se todos que estão presentes se sentem contemplados com tudo que foi debatido, ou se querem apresentar alguma coisa, mas eu acho que foi muito rico. Quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Eu acho que todo mundo contribuiu. Foi um debate extremamente importante. Vamos sair daqui com vários encaminhamentos. Alguns já estão acontecendo, que é a contratação já de mais nutricionistas, né, para a saúde. Vamos sair daqui
com encaminhamento para realmente construirmos um programa de orientação na educação. Tenho certeza que a secretária Juliana vai nos orientar nisso. Vou tratar esse assunto, inclusive com a Secretaria de Governo também, porque vai ser uma bandeira do meu mandato e algo que eu quero construir nesse período que eu passar por aqui. E pedir já, desde já, deputado, que possa me orientar e auxiliar para que a gente possa construir uma política bem forte nesse segmento, nesse tema na cidade de Vitória. No mais, se alguém quer fazer as últimas considerações. Vereador Leonardo, em nome de toda nós aqui, né, representantes do diabetes, da sociedade civil, médica, a gente quer agradecer imensamente, né, a doutora Juliana está dizendo, ô glória, porque realmente alguém olhou para a causa, né, nós não temos aqui no estado, foi o pioneiro, foi esse cara aqui, que abriu os ouvidos, abriu o coração e falou, vamos. Então, assim, esse cara aqui é o braço direito e você entrou para somar, entrou na causa, né? E nós agradecemos imensamente esse momento aqui, esse debate, o seu interesse, sabe? A sua busca por melhorias. Eu acho que isso tem que chegar no ouvido do prefeito, tá? De uma forma muito eficaz, né? Muito pontual, para que haja realmente essa nova discussão, esse debate permanente e, quem sabe, discutir um lançamento de um centro de referência aqui de diabetes no município de Vitória, para que vire pioneiro no estado, né, como referência no tratamento do diabetes. Tá? É isso que eu queria agradecer. Sim. Eu queria informar que nós temos, né, um número de nutricionistas lá na Secretaria de Educação, mas a gente está ampliando esse número de nutricionistas, então o nosso contrato, né, nós temos um contrato, nós temos 5 nutricionistas efetivas, mas as outras são contratadas. E a gente podia até pensar, né, em também abrir mais um concurso para nutricionista, porque tem muita gente pedindo isso, já tem bastante tempo. Nós tivemos o último concurso, foi quando, Carol? 2007, então já está na hora de abrir um novo concurso público, né? Mas nós estamos com uma ata para contratação e as inscrições estão abertas, então se vocês tiverem, né, quem indicar, é o momento para a gente estar recebendo as pessoas que possam estar interessados, né, em trabalhar lá na Secretaria de Educação com a gente. Tá bom? Está aberta a inscrição para um processo seletivo, né? Tá bom? Obrigada. Vereador, lembrei de uma coisa aqui. Primeiro, notícia boa. Primeiro, cumprimentar nosso deputado. Senhor, desculpe, protocolos para nós não são fáceis. Então, boa noite. Sobre a questão da linha de cuidado, aí, Lorena, eu não sei se, né, naquela agenda vocês, né, trataram o assunto, mas só para reforçar, tem na linha de cuidado incluso a assistência às crianças e aí a parceria com a educação. Então, já ela sai do forninho, né? Eu acredito que até o final, a nossa gerente ali vai dar uma piscadinha para mim e vai dizer que até o final de julho. Né? Olha, eu já estou apertando aqui em público, né? Olha lá, aqui a gente tem que pactuar, então e tem que cumprir. Então, até o final de julho, a gente acredita que já esteja entregue a reformulação da linha de cuidado, mas antes disso, vereador, nós vamos ter uma agenda em conjunto aqui com essa qualificada mesa, se o senhor permitir e organizar, por favor. Boa noite. O deputado quer fazer mais uma pergunta? É só tirar uma dúvida. Quando a primeira vez que eu fiz a reunião lá atrás, nem era Lorena ainda, era Alexandre, né? E a gente discutiu a situação das crianças que elas recebiam a seringa, né, para fazer a aplicação da insulina, e a gente estava discutindo a grossura da agulha. Então, eu não sou tão velho não, mas isso é recente, assim, uns 8, 9 anos atrás, que era um absurdo, a gente achava um absurdo, né, aquela agulha grossa, e fruto de licitação, você acaba tendo esses inconvenientes. Hoje já tem a canetinha, mais simples, só que a gente vê o mesmo avanço agora em relação
o furo do dedo. A gente tem agora o Libre, que é uma tecnologia que talvez venha muito auxiliar, principalmente as crianças. Se a gente conseguisse aí, já para a secretária e o nosso vereador, se a gente conseguisse, eu não sei qual é o número de diabéticos tipo 1 no município de Vitória. Que fazem uso do sistema SUS, dependentes do sistema SUS, e que levantar esse número, talvez essa fosse uma compra importante a se fazer, para dar qualidade de vida para essas crianças, né? A gente sabe, a mãe falou que furar 7 vezes. Imagina se a gente tiver o Libre aqui, a partir dos 4 anos, parece que é a bula, né? Parece que alguns você tem que furar mais. Então, assim, é talvez uma das ações mais para as crianças. Vão priorizar as crianças. Então, assim, é uma reflexão que a gente possa fazer. Eu sei que o Estado dá o Libre para alguns casos, né? Mas aí já é na alta complexidade, você tem aí, passa por algumas. Mas se o município fizer esse reforço dessa compra, isso é um avanço já na política pública também, que pode ser encaminhado aí pelo vereador, tá bom? É uma sugestão. Talvez dispensação de Libre no programa de diabetes, hein? Já estou profetizando, olha aí. Bom, pessoal, agradecer a presença de todos vocês, e deputado Gandini, dizer assim, isso é bacana, essa maturidade política, Gandini. Nós que tivemos em lados opostos, né, no processo eleitoral, estamos em partidos opostos, mas isso que é a grandeza da política, o respeito pela sociedade, que essas diferenças não nos separem nunca, porque aquilo que nos une é muito maior do que nos separa. E isso mostra maturidade. Fico muito feliz com sua presença, quando falaram que você seria convidado. Obviamente, tive o maior esquecer da sua capacidade, do seu trabalho por Vitória, e fico feliz porque a gente consegue ter maturidade para dialogar e encontrar caminhos para a sociedade. Muito obrigado pela presença, tá? Tenho uma grande admiração por Vossa Excelência, tá? E a todos vocês, só agradecer. Eu acho que poucas vezes eu participei de uma audiência tão rica, com tanta gente capacitada e contribuindo com tanta informação. Eu tenho certeza que dessa audiência pública vai sair muitas coisas boas e nós vamos avançar, se Deus quiser, tanto na saúde quanto na educação, com essa pauta que hoje eu quero ser um embaixador aqui dentro de Vitória, juntamente aí com o deputado, sendo um embaixador no Estado, e trabalharmos todos juntos para que nós possamos encontrar caminhos promissores para a sociedade. Um forte abraço, todos, né, vão para casa com Deus e que a gente possa realmente ter uma semana abençoada. Está encerrada a nossa audiência pública.